E aí, pra quem não me conhece, eu sou o Miranda, acabei de lançar um EP com 5 faixas pela Otherwise Records. E hoje eu acordei com a notícia que a gente tá no top 100 overall Beatport. De todos os gêneros, de todos os releases, a gente acabou de entrar pro top 100. E como uma comemoração de uma conquista minha, eu decidi que eu vou aparecer aqui no YouTube pra fazer um breakdown da track. Esse EP, eu acho que um dos meus EPs favoritos. Eu gosto dele porque ele tem uma vibe mais dark, ele tem uma vibe mais introspectiva, ele tem muito a minha identidade sonora. Se eu fosse, falar qual seria a minha identidade sonora seca, sem, me adaptar a nada, mano, o Miranda seco, uma música 100% autoral, seria esse EP. Por isso que eu gosto tanto dele, porque ele é um EP que eu não tô ligando se ele vai bater bem, se a galera vai gostar. Ele é um EP que eu simplesmente quis expressar como artista. Saiu essa sonoridade mais introspectiva. Então vamos lá, abrir o projeto aqui no computador pra gente dar uma olhadinha. Começar pelo low end, kickzão embaixo. E lembrando que hoje em dia eu não faço mais isso, mas nessa época eu tava na pira de fazer o projeto sem fazer a mix e exportar as stands e fazer a mix em outro projeto. Mas hoje em dia eu não faço mais muito isso, hoje em dia eu prefiro já fazer a mix dentro do projeto mesmo, que aí eu consigo até controlar. Às vezes na questão de mix eu preciso mudar algum parâmetro, às vezes no serum que eu usei ou no synth que eu usei. Então eu prefiro fazer tudo no mesmo projeto, mas nessa época aqui eu lembro que eu estava exportando as stems para fazer. Então aqui você vai ver que não tem praticamente processamento nenhum nos canais. Então vamos aqui pro projeto, né, da track. Aqui a gente tem o kick com baixo. Então o baixo aqui ficou muito louco. Ele meio que faz essa pergunta e resposta aqui. Então faz uma pergunta e resposta muito massa. Tá ligado? Baixão muito louco. E aqui eu acho que o que dá mais essa estética pra essa track de sombrio, eu acho que tem tracks e tracks, eu acho que tem tracks que os temas estão no groove, tem tracks que os elementos principais vão ser a bateria, vão ser o baixo. Nas minhas músicas eu gosto de, fazer que são synths, os leads, esses elementos mais melódicos que levam a música. Então, a bateria meio que vira uma base para esses synths. A gente começa com um pad aqui, né, que é o pad que toca a música inteira, que é um pad muito lindo, basicamente só uma automação no filtro aqui, que ele é automado, tá ligado? Ele automa nos drops aqui, e chega nos drops ele filtra e vai abrindo. Ele dropa praticamente sem o pad. Aqui a gente tem essa melodia, foi feita por um Pigments. Aqui eu mapeei alguns timbres, alguns parâmetros desse preset aqui. Eu dei uma sintetizada nele depois também. Se eu não me engano, mexi um pouco no cutoff, na ressonância. E aqui, basicamente, a gente tem muitas coisas automáveis. A gente tem esse Crystallizer aqui, que é um plugin que eu uso pra caralho, que ele meio que é um eco, e o eco dele é ao contrário, e faz um efeito muito foda. E eu gosto pra caralho de usar esse preset principal dele aqui, que é o quando você abre ele. Então, curto pra caralho usar esse plugin. Ele tem outros parâmetros aqui que você consegue controlar. E tem o lead também, que responde esse plug meio que com Redux aqui. Esse Redux ele tá automado na track, então você vê aqui, ele dá uma tomadinha aqui principalmente no drop. Esse Redux ele dá meio que esse efeito que o synth tá desligando, tá ligado? Ele vai desligando a track, isso junto com o drop, e ele meio que cria um contraste, né? E aí basicamente a track gira em torno do bass e desses dois synths aqui conversando entre si. Então responde, um pergunta, o outro responde, meio que complementam o outro, eles andam de mão dadas nessa track. E aqui a gente tem o bass, que é o tema da track, né? Que é basicamente o que vai levar a track. Eu lembro que esse bass aqui eu coloquei ele por último, a track ficou pronta. E aí eu olhando assim, escutando, eu falei, cara, tá faltando alguma coisa aqui pra complementar. E aí eu adicionei esse bass que virou identidade artística. Foi a partir dessa track aqui que eu comecei com esse bass. E eu passei a usar ele em basicamente todas as minhas tracks daí pra frente, que é basicamente esse bass aqui. Que ele faz um call response muito foda aqui. Ele basicamente pergunta, resolve parte da atenção. Essa nota aqui meio que deixa uma brecha para ela ser respondida mais para frente. E aqui nesse aqui ele responde. Junto com isso a gente tem os outros synths que respondem junto. Dá essa atmosfera meio sombria. E aqui a gente tem minha assinatura, nem tem muito o que falar.
Então ela tá em tudo, é minha assinatura, toda track minha tem esses tabzão aqui. Que basicamente eu gravei esse synth aqui. Então basicamente o que eu fiz aqui, que eu gosto de fazer, eu jogo tipo um reverb aqui nesse bass aqui, por exemplo. Eu pego um reverb bem grande, jogo decay lá em cima, o size lá em cima, pra ele ficar bem grande. Aí eu crio outro canal de áudio e eu roteio ele pra ele gravar esse bass. E aí eu gravo. E aí essa caldinha aqui que sobra, aqui eu deleto o reverb, porque eu não vou mais usar ele. E aí eu jogo um reverse aqui, basicamente ele dá esse efeito do reverse mesmo, do bass, dá um efeito muito legal, se liga. Foi basicamente o que eu fiz com esse reverse aqui. E ficou bem da hora. Então, basicamente, a parte dos synths foi isso. Depois a gente tem aqui um... Esse aqui eu uso só no break, ele é um synth que ele meio que gera uma tensão. E eu deixei automado aqui o overdrive dele, então ele vai ficando mais forte aqui e vai gerando essa tensão aqui no break. Um efeito bem legal. Um groove bem da hora. Aqui a parte das baterias, tem muito segredo, é uma bateria bem simples que eu quis usar aqui, tá ligado? Então ficou uma bateria, mano, bem suave, bem simples. A gente tem um clap, o hatch batendo, um shakerzinho levando também. Esse shaker eu acho que ele, como ele é meio arrastado, ele é mais arrastado, os transientes dele não são, tipo, tão marcadinhos igual do hatch, ele meio que dá essa arrastada no groove, tá ligado? E a gente tem outra parada que eu gosto de usar muito nas minhas produções, que eu pego referência de vários lugares, e aqui, por exemplo, eu peguei referência dos beats de trap, né? Esse hi-hat aqui, ele é mais usado em beats de trap, ainda mais nessa pattern aqui, né? Nessa sequência. Tá ligado? Aqui, chegando na parte do vocal, esse vocal, que é o característico da track, ele é muito foda. Conta uma história muito massa sobre a interpretação que cada um tem da sua própria realidade. E aqui, basicamente, tem alguns efeitos nele. Isso aqui é a pré-mix, mas eu já quis dar uma pré-mixada que ele tava bem zoado, então... CLA2A, pra dar aquela comprimida, Fresh Air, puxando aqui a parte dos agudos, né? Tem um Echo Boy, fazendo só um delayzinho nele. Space Blender e um Redux, que eles são automados mais aqui na área do break. E esse Space Blender aqui, ele meio que dá essa sensação vocal mais sendo um fantasma, mais demoníaco até, eu não sei explicar, mas fica muito massa. Ele basicamente tá fazendo aquela parada que eu fiz com vocês de fazer o reverse no reverb, só que o tempo inteiro na track. Então é um plugin muito bom, Sound Toys. Que eu fiz basicamente uma dobra, só que com o vocal algumas oitavas abaixo. Então tem esse Little Alter Boy aqui, 6 tons abaixo. A gente tem mais alguns efeitos do vocal, que eu fiz com reverb. Esse aqui eu fiz com Crystallizer, tudo que vai dando essas ambiências. Muitas ambiências do vocal. E aqui as texturas, várias e várias texturas. Várias texturas. Isso aqui é alguma textura, né? Aqui é a risadinha, que eu também uso em praticamente toda a track. Eu fiz meio que sampleei ela. Joguei um reverse aqui, como aqui ficou massa. E a track final, basicamente é essa. Como eu falei, ela é uma track, tipo, simples, mas ela acaba ficando complexa por causa dos synths, por causa das ambiências e as automações com redugs e tudo. Se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo fazendo o breakdown só da mix dessa track. Então é isso, espero que vocês tenham curtido, tamo junto. É nóis.